Jesus era um mestre contador de histórias. Ele não apenas contava histórias por contar, mas cada uma delas tinha um propósito profundo e significativo. Ele sabia como capturar a atenção de seus ouvintes e levá-los a refletir sobre questões importantes da vida. Ele usava parábolas para ensinar verdades profundas. Essas parábolas eram metáforas e analogias que ajudavam as pessoas a entender conceitos espirituais complexos de uma maneira mais simples e acessível. Jesus tinha uma habilidade única de transformar situações cotidianas em lições espirituais. Em Mateus capítulo 13, encontramos Jesus sentado à beira do mar da Galileia. Este cenário tranquilo e sereno era o local perfeito para suas lições. A beleza natural ao redor ajudava a criar uma atmosfera de paz e reflexão, onde as pessoas podiam se concentrar totalmente em suas palavras. Multidões se reuniam para ouvi-lo. Pessoas de todas as idades e origens vinham de longe para ouvir suas palavras de sabedoria. A presença de Jesus atraía uma grande variedade de pessoas, todas ansiosas para aprender e crescer espiritualmente. Jesus escolheu ensiná-las usando parábolas, que não eram apenas histórias para crianças, eram ilustrações poderosas. Cada parábola tinha camadas de significado, permitindo que os ouvintes encontrassem novas verdades cada vez que as ouviam. Essas histórias eram projetadas para desafiar as mentes e os corações das pessoas. Jesus queria que seus ouvintes pensassem profundamente sobre sua mensagem. Ele não queria que eles apenas ouvissem passivamente, mas que realmente meditassem sobre o que ele estava dizendo. Suas palavras eram como sementes plantadas nos corações das pessoas, destinadas a crescer e florescer com o tempo. As parábolas eram sobre fé, o reino de Deus e o coração humano. Elas abordavam temas como a importância da fé, a natureza do reino de Deus e a condição do coração humano. Jesus usava essas histórias para revelar verdades espirituais profundas e para encorajar as pessoas a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus. Por que Jesus falava em parábolas? Ele queria revelar a verdade àqueles que estavam prontos para ouvir e ocultá-la daqueles que não estavam. Jesus explicou isso em Mateus 13, versículos 10 a 12. Aqueles que estavam realmente buscando a Deus entenderiam, fariam perguntas e buscariam um significado mais profundo. Os que não estavam interessados simplesmente ouviriam as histórias, sem entender a mensagem. Uma das parábolas mais famosas é a do semeador. Esta parábola é encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ela é uma das histórias mais profundas e significativas que Jesus contou, oferecendo uma lição valiosa sobre a recepção da palavra de Deus. Jesus falou sobre um agricultor espalhando sementes em diferentes tipos de solo. Ele descreveu como o semeador saiu para semear suas sementes, lançando-as amplamente sobre a terra. Cada tipo de solo representa uma resposta diferente à mensagem divina. Algumas sementes caíram no caminho, onde foram pisoteadas e as aves as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra. Elas brotaram rapidamente, mas, por não terem raiz profunda, secaram ao sol. Algumas sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, e outras, em solo bom. Essas sementes germinaram, cresceram e produziram uma colheita abundante, algumas rendendo 30, 60 e até 100 vezes mais do que foi semeado. Apenas a semente semeada em solo bom produziu frutos. Esta colheita abundante simboliza aqueles que ouvem a palavra de Deus, a entendem e a aplicam em suas vidas, resultando em uma vida frutífera e abençoada. Jesus explicou que a semente representava a palavra de Deus. A mensagem divina é semeada em nossos corações, e a maneira como respondemos a ela determina o tipo de solo que somos.
e os diferentes solos, as diferentes maneiras como as pessoas respondem a ela. Alguns ouvem a palavra, mas não a entendem, e o maligno vem e a arrebata. Outros a recebem com alegria, mas não têm raiz, e diante das dificuldades, desistem. Há aqueles que a ouvem, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam. Finalmente, há os que ouvem, entendem e produzem frutos, vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. Imagine ouvir essas palavras na Palestina do primeiro século. O Império Romano ocupava a terra, e o povo judeu ansiava por um Messias, um libertador político. A vida sob o domínio romano era dura. As pessoas desejavam liberdade e um rei que derrubasse seus opressores. Nesse contexto, Jesus chegou falando de um tipo diferente de reino. A mensagem de Jesus era sobre um reino espiritual. Ele não estava falando em derrubar Roma, mas em transformar corações. Seu reino não era deste mundo. Era uma mensagem radical, diferente do que muitas pessoas esperavam. Jesus estava conclamando as pessoas para um tipo diferente de revolução, uma revolução do coração. Jesus usou outras parábolas para explicar o reino de Deus, comparando-o a um tesouro escondido e a uma pérola de grande valor. Essas parábolas enfatizam a importância do reino. O reino de Deus é precioso, vale a pena abrir mão de tudo por ele. Quem o encontra é verdadeiramente abençoado, pois descobriu algo mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. As parábolas em Mateus 13 nos ensinam sobre o crescimento espiritual. Jesus usou essas histórias simples para ilustrar verdades profundas sobre o reino de Deus e como devemos viver nossas vidas. Ele falou sobre o semeador que saiu a semear, e como as sementes caíram em diferentes tipos de solo, representando os diferentes estados do coração humano. Assim como as plantas precisam de solo fértil, nossos corações precisam estar receptivos à palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra e a aceitamos com um coração aberto e sincero, ela pode crescer e frutificar em nossas vidas. O solo fértil representa um coração que está preparado para receber e nutrir a mensagem divina. Precisamos permitir que ela se enraize e cresça, tendo cuidado com os espinhos que podem sufocar nossa fé. As raízes profundas são essenciais para que a planta se mantenha firme e saudável, assim como nossa fé precisa estar profundamente enraizada na palavra de Deus para resistir às tempestades da vida. Os espinhos, por outro lado, são as dificuldades e tentações que enfrentamos diariamente. Esses espinhos representam as preocupações, riquezas e prazeres deste mundo, que não devem nos distrair do que é realmente importante. As preocupações diárias, a busca incessante por riqueza e os prazeres temporários podem facilmente nos afastar do caminho de Deus. Devemos estar vigilantes e focados, removendo esses espinhos de nossas vidas para que possamos crescer espiritualmente e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Estes são apenas alguns insights de Mateus 13. Há muito mais para descobrir nessas parábolas, cada uma com camadas de significado. Elas nos convidam a mergulhar mais fundo na palavra de Deus. No próximo estudo, exploraremos a parábola do trigo e do joio, que nos ensina sobre a natureza do bem e do mal, e nos lembra de que Deus está no controle. As parábolas de Mateus 13 oferecem esperança e desafio, lembrando-nos de que Deus está operando no mundo. Ele está semeando sementes de verdade e justiça, e nos chamando para fazer parte de seu reino. Um dia, a colheita chegará e Deus separará o joio do trigo, reunindo seu povo. Até lá, sejamos semeadores e cultivadores fiéis de sua palavra,